Simbora, meus caros alunos e minhas queridas alunas, continuando em produtos bancários, crédito rural, tá? É um assunto que nós precisamos saber na ponta da língua, porque o Banco do Brasil é o banco de referência para a concessão de crédito rural. Na aula anterior nós falamos da assistência técnica, né? Então lembra, quando o produtor tomar um recurso oficial, aí não tem escolha. Ele é obrigado a contratar um serviço de assistência técnica, tá? Para cuidar do bem financiado. Agora, se for um crédito via banco, aí é um acordo entre o banco e o produtor, tudo bem? Regra geral, o produtor está dispensado da assistência, salvo quando o banco exigir para dar o financiamento ou quando for um crédito oficial. Quais são as exigências que o banco solicita ou estipula para que a pessoa consiga tomar crédito rural? Então, ó, exigências essenciais para a concessão de crédito rural. Idoneidade do tomador. Então, claro, qualquer crédito, não só o rural, precisa ter a idoneidade do tomador. Ou seja, honestidade, integridade e etc, tá? Tem que ser um bom pagador, boa fé. Apresentação de orçamento, plano ou projeto, salvo em operações de desconto. Por que orçamento, planos e projeto? Isso aqui, orçamento é o gasto que ele vai ter, tá? Porque muitas vezes um crédito rural, a linha é concedida por etapas. Então, por exemplo, o cara às vezes vai tomar 500 mil reais de crédito rural. Ele toma 100 mil inicialmente para começar a produção, tudo bem? Para começar o plantio, por exemplo. Aí passa 6 meses, ele tem que apresentar o quê? O projeto que ele fez para receber a outra parcela de 100 mil. Depois passa mais 3 meses, ele recebe mais 100 mil e assim sucessivamente, ok? Então, os créditos também são liberados por etapas. Por isso que há necessidade do cara apresentar um plano e um projeto de como ele vai utilizar o recurso. Né? Porque se ele usar um recurso para investimento é uma coisa, para custeio é outra, para comercialização, por que eu daria um recurso que ele quer usar para comercialização? Por que eu já daria de cara aqui, ó? Aqui ele vai começar a plantar, então ele não precisa do recurso agora. Então, para comercialização, seria após a colheita. Então, é mais viável o banco liberar o crédito para ele no final. Oportunidade, suficiência e adequação dos recursos. Então, a exigência é a oportunidade, a suficiência e adequação dos recursos. Observância de cronograma de utilização e reembolso. Cronograma de utilização e reembolso é o que eu acabei de dizer. O reembolso, como é que serão feitos os pagamentos, né? De uma única vez ou por etapas. Fiscalização pelo financiador. Claro, se o banco concedeu um crédito rural, é interessante que ele vá lá, de tempos em tempos, fiscalizar, saber se o produtor está aplicando o crédito conforme a finalidade destinada. Liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou informais ou organizações cooperativas. A exigência é que o crédito ou seja liberado direto para o produtor ou por intermédio das cooperativas. Observância das recomendações e restrições do zoneamento agroecológico e de zoneamento ecológico econômico. Ou seja, nós precisamos saber se aquela terra rural, né, se a propriedade rural do produtor, ela não está afetando uma área verde, uma área ecológica, por exemplo, tá certo? Se ele não está se aproveitando dessa situação, né, tendo um privilégio no plantio dele, em detrimento aí de uma área verde, de uma área ecológica ou agroecológica. Nós falamos que todo crédito rural, ele tem um nome de financiamento. Por que financiamento? Porque tem uma finalidade específica. Então, o crédito rural está na modalidade de financiamento.
Se tem financiamento, se é financiamento, tem que ter uma finalidade. Ok? E se tem uma finalidade, tem uma garantia. Geralmente o próprio bem fica como garantia. Mas além do bem, existem outras garantias no crédito rural. A primeira garantia que nós temos é o penhor agrícola. O que significa penhor? Nós temos que estudar penhor também, porque essa é uma matéria que cai no Banco do Brasil. O penhor significa o quê? Né? Agrícola seria o banco ter a garantia do bem, da questão agrícola. Por exemplo, ó, se o cara planta, tem um plantio de café, então o banco vai penhorar o quê? Sacas de café. Né? O penhor é uma garantia que recai sobre bens móveis. Então, café, soja e etc. É lógico que o banco não vai ficar com a mercadoria. Ele penhora essa mercadoria, passa a garantia para ele, transfere essa mercadoria para ele, mas essa mercadoria fica armazenada nos armazéns gerais. Armazéns gerais. Fica estocada lá, que tem condições de manter o produto em condições comerciais depois, tá? Temos penhor agrícola, o penhor pecuário. Então, você imagina o banco, na verdade, penhorar o gado e levar lá para o banco? Claro que não. O banco vai penhorar uma cédula que informa lá quantas cabeças de gado estão em garantia. Penhor mercantil, que é o penhor de máquina, o penhor florestal, correto? E o penhor cedular, de cédulas de crédito bancário. Alienação fiduciária também é uma garantia que recai sobre bens móveis, como o penhor, mas também a alienação recai sobre bens imóveis. Hipoteca comum ou cedular. A hipoteca é uma garantia que recai somente sobre bens imóveis. Qual é a diferença do penhor, hipoteca e alienação fiduciária? Olha, a primeira diferença é quanto ao objeto que recai essa garantia. Se é um penhor, são bens móveis, que movimenta. Se é uma hipoteca, bens imóveis. E se é uma alienação fiduciária, aí recai sobre bens móveis e bens imóveis, tudo bem? Essa é a primeira diferença. A segunda é quanto à execução. Né? Um penhor tem mais dificuldade de executar do que uma alienação fiduciária. Mas executar um penhor é mais fácil do que uma hipoteca. Executar uma alienação é mais rápido do que uma hipoteca. Então, são questões de execução. Aquilo que é mais rápido para o banco pegar de volta, executar. E nós temos também o aval e fiança, que são outras garantias que iremos estudar, conhecido como garantias pessoais. Tudo bem? Também tem como garantia o seguro rural ou ao amparo do programa de garantia de atividade agropecuária, conhecido como o PROAGRO. Então nós temos aqui o PROAGRO, é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. O que significa o PROAGRO? O PROAGRO significa um seguro que o produtor rural ele vai pagando, tá? Porque caso tenha um problema na atividade dele, né, um problema aí, uma tempestade, um vendaval, tem uma geada que ele perdeu toda a produção, ou como que era lá tem um problema no gado, entendeu? Uma doença, né? Qualquer um vírus que tenha atingido todo o gado dele, isso aí ele ficou desamparado. Esse seguro que ele paga cobre, né, a perda da colheita dele, cobre a perda de toda a produção que ele teve, num caso excepcional como esse aí, por atividades ou fatos naturais, né? Uma geada, por exemplo, destrói todo um plantio. E aí, esse produtor, como ele paga o seguro, ele tem direito a uma indenização para suprir a perda da produção que ele teve, da atividade. Proteção de preço futuro da commodity agropecuária, inclusive por meio de penhor de direitos, contratual ou cedular.
Então, também é uma garantia a proteção do preço futuro da commodity agropecuária. Travar um contrato, né? Ele garante um preço futuro, inclusive por meio de penhor de direitos contratual ou celular, e outras que o Conselho Monetário Nacional admitir. Quais as despesas que ocorrem dentro de um crédito rural, né? Quer dizer, você busca lá um empréstimo, você toma o crédito rural, né? Esse crédito rural é um financiamento, tem uma finalidade. Nós já vimos a exigência que acontece para que você consiga tomar um crédito rural, quais as exigências determinadas pelo banco, tudo bem? Já vimos que, se for um crédito rural de recurso oficial do governo, tem que ter assistência técnica, e se for de um banco, compete ao banco definir junto com o produtor se vai fazer ou não a assistência técnica, tá? O bem tem um seguro obrigatório. Também dizemos que são destinatários do crédito rural, produtor rural, pessoa física ou jurídica, e também as cooperativas. Sindicato rural não toma, tudo bem? E já vimos as garantias que são elencadas dentro de um crédito rural. Agora, além disso, o tomador do recurso, ele tem despesas nesse crédito rural. Quais são elas? A primeira despesa que existe é a despesa de remuneração financeira, ou seja, os juros, tá? Hoje, a taxa menor de juros para crédito rural é a taxa de 8,75% ao ano. Aumentou, hein? Era 6,75%, já aumentou. O IOF também é computado dentro da despesa financeira, porque o IOF é o Imposto de Operações Financeiras e o crédito rural é uma operação financeira. Agora, qual é a alíquota do IOF? Então, primeiro passo, incide o IOF, incide. Qual a alíquota? A alíquota do IOF no crédito rural é 0%. A alíquota 0%. Então, vem cá, se a alíquota é 0%, eu posso falar que não há IOF para o rural? Não. São duas coisas distintas. Uma coisa é existir o imposto, outra coisa é ter alíquota 0. Se não existisse, se o IOF, se o rural fosse isento de IOF, nós iríamos falar que não existia o imposto, nem alíquota, tudo bem? Agora, falar que existe uma alíquota e ela é de 0%, é o mesmo que falar que incide o IOF nas operações, porém, hoje a alíquota é 0, então não vai ter valor nenhum a ser pago, tudo bem? Então, são duas coisas distintas, tá? Custo de prestação de serviços. Então, se o banco teve que prestar algum tipo de serviço, registro de contrato no cartório, registro da terra, também é cobrado, e o seguro do Proagro, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. São essas as despesas de um crédito rural, além do prêmio de seguro rural, quer dizer, o Proagro é um tipo de seguro, mas também existe o seguro obrigatório determinado pela instituição financeira no bem, né? Então, esse seguro tem que pagar um prêmio. Sanções pecuniárias, que são multas, encargos moratórios, caso haja um atraso no pagamento, e prêmios em contratos de opção de venda do mesmo produto agropecuário, objeto do financiamento de custeio ou comercialização em bolsas de mercadoria futuro, e taxas e emolumentos referentes a essas operações de contrato de opção. O que são os prêmios de contrato de opção? Olha, de repente eu fiz um contrato futuro na BMF, tudo bem? Onde eu travei, né, o preço da soja em R$ 25,00 para cada saca. Tá certo? Então, eu fiz uma aposta. Se chegar no dia do vencimento deste contrato, a saca estiver valendo R$ 20,00, ou seja, eu ganhei, tive um ganho, lucro. Por quê? A saca está valendo 20, mas eu travei em 25. Então, ó, eu vendo por R$ 25,00, vou apurar um lucro de R$ 5,00. Tudo bem? Porém, se chegar lá,
a taxa, né, a cotação da soja foi para R$30, olha, eu travei a 25, então eu vou ter que pagar, na verdade, 30. Ou seja, eu vendo por 25, mas eu pago 30. Aí é um prejuízo. Então, o cara pode estipular o quê? Um prêmio, né, para você fazer essa negociação, esse contrato de opção, né, para que você possa exercer um direito de venda, exercer um direito de compra, perdão, ou exercer uma obrigação de venda. Maravilha? Então vamos lá, ó. São esses as despesas num crédito rural. Quais os recursos destinados para crédito rural? Nós temos dois tipos de recursos, os controlados e os não controlados, tá? Os controlados são os recursos obrigatórios, decorrentes da exigibilidade do depósito à vista. Então, olha só, todo depósito à vista que é feito na conta corrente tem uma exigibilidade parecida com aquela do compulsório. Essa exigibilidade atualmente está aproximadamente 25% dos depósitos à vista do saldo médio tem que ser destinados para crédito rural. Porque senão ninguém ia querer emprestar em crédito rural, concorda? Banco nenhum. Porque, a taxa de juros é pequena, então, se o banco não tem essa obrigatoriedade, certamente ele não emprestaria. Então, essa é uma exigibilidade, é um recurso controlado, obrigatório, determinado pelo Banco Central. Também nós temos as operações oficiais de crédito, sob a supervisão do Ministério da Fazenda. Um exemplo é o FUNCAFé, Fundo para o Financiamento e ajudar os produtores de café. Os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os oriundos da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para recursos obrigatórios, né? Então também existe lá a poupança rural dos produtores rurais. Então tudo que é captado em poupança rural tem que ser aplicado também em recurso de crédito rural. E os dos fundos constitucionais de financiamento regional e também os fundos de defesa da economia cafeeira, lá, o FUNCAFé, tá? Que não deixa de ser, um recurso oficial de crédito, tá? E os não controlados? Não controlados são todos os demais créditos disponíveis aí no mercado que não passa pelo crivo do governo, tá? Os limites de crédito, eles variam. Aí, para custeio, nós temos 1.200.000 por beneficiário. Então, para custeio, o custeio nós vimos que são despesas para cobrir as despesas da produção. Então, o custeio gira em torno de 1.200.000 por beneficiário, por CPF, tudo bem? Não é por instituição, hein? É por CPF. Então, o cara, se ele tomou 1.200.000 num banco, esquece que ele não consegue tomar mais, tá bom? Nenhum outro banco. Custeio. E investimento, 385 mil. Né? Interessante o governo conceder um limite muito maior para despesa do que investimento. Tá? Ou seja, investimento 385 mil, nós estamos falando de investimentos fixos, aquisição de terras, né? Máquinas e investimentos
semifixo. Aí pode ser também gado, tudo bem? Então, aquisição, investimento é aquisição. Um valor muito menor, ó, 385 mil. Nós temos as taxas de juros. As taxas de juros cobrada hoje, nós temos dois tipos, nos controlados e não controlados. Nos controlados, que é o recurso oficial do governo, é cobrada uma taxa de juros de 8,75% ao ano. E não controlados, a taxa é livre para negociação. Então, aí depende do que o banco quer fazer. Os recursos de BNDES destinados ao crédito rural, como é que são concedidos? São concedidos por meio de agentes financeiros credenciados pelo BNDES. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. O BNDES, nós temos aqui o agente financeiro, que é a instituição financeira, e desse lado aqui nós temos o produtor rural. Então, olha só, o produtor rural deseja o quê? Um crédito rural. Mas para o banco aplicar ou emprestar esse crédito rural, ele precisa o quê? Captar o recurso. Captar o recurso, tá? E captar o recurso de onde? Captar o recurso do BNDES. Por quê? Porque a taxa é subsidiada. Subsidiada. Então, pronto. Então, a instituição, para poder emprestar, precisa captar. Tudo bem? Então, se esse cara quer um crédito rural numa taxa de 8,75, significa que a instituição financeira, ao captar o dinheiro do BNDES, teve que pagar um valor, né? Não paga aí qualquer coisa. Não é de graça, entendeu? Então, vamos imaginar que tenha pago aí R$ 4,75 para captar do BNDES. Então, o que ela faz? Ela embute mais 4% da taxa e aí vira o quê? R$ 8,75. E esses 4%, na verdade, é a comissão do agente para ele repassar o crédito. Repasse. Tudo bem? Essa comissão tem um nome e chama-se como? Del Credere. Como que chama, professor? Del Credere. É uma comissão paga pelo BNDES ao agente financeiro representante, credenciado ao BNDES. Então, essa comissão aí denomina-se Del Credere. Maravilha? Como é que pode ser feita a liberação e pagamento de recursos do crédito rural? Tanto liberação quanto pagamento pode ser feito de uma só vez ou em parcelas. Então, o cara pode tomar um crédito rural aqui, digamos, 7/1, e pagar esse crédito rural o ano que vem, 7/1 de 2017, para um ano direto. Por quê? Ele está imaginando o quê? Que ele vai conseguir plantar, plantio e colher, vender e pagar daqui a um ano. Então faz direto. Como também pode ser feito o quê? Liberações parceladas e aí o crédito vai ser parcelado, né? Ou seja, se eu tenho lá uma cultura que leva 2 anos, então faz o quê? Para um ano, uma etapa e depois para mais um ano a outra parcela. Paga-se em 2 anos, correto? Em que momento? Claro, no momento da colheita. Beleza? A fiscalização é obrigatória somente para os créditos controlados pelo governo oficial. Quando ocorre o momento da fiscalização, tá? Que momento é esse? Qualquer tempo, olha só. O crédito de custeio agrícola, a fiscalização antes da época prevista para a colheita. Porque depois que colheu, como é que o fiscal vai conseguir saber se realmente ele gastou tudo aquilo no crédito tomado, de despesa de custeio?
Quando for um empréstimo do governo federal, o EGF, no curso da operação. Então tem que ter fiscalizações no curso para ver se está havendo o destino correto do crédito tomado pelo produtor. Crédito de custeio pecuário, pelo menos uma vez no curso da operação, em época que seja possível verificar a correta aplicação, né? No momento que o cara comprou os bezerrinhos ou no meio, porque se chegar depois que já vendeu o boi, já era. Crédito de investimento para construções, reformas ou ampliações de benfeitorias, até a conclusão do cronograma de execução. Porque depois que tiver pronto a obra, não tem como fiscalizar se foi feito o destino correto. E demais financiamentos, até 60 dias após cada utilização, para comprovar a realização das obras, serviços ou aquisições. Então, para que serve a fiscalização? Porque como ele é um recurso, o crédito rural é um recurso que tem uma finalidade específica, então precisa haver uma fiscalização para saber se estão investindo o recurso de acordo com o que foi combinado ou de acordo com a sua finalidade. Cabe ao fiscal verificar a correta aplicação dos recursos orçamentários, o desenvolvimento das atividades financiadas e a situação das garantias, se houver, né? Porque se foi colocado lá como garantia o amendoim, precisa saber se esse amendoim continua estocado. Beleza? Soja, café, amendoim e etc. Prazos. Custeio agrícola. O prazo é de até 2 anos, né? Porque tem a questão da safra e entre safra. O custeio pecuário, 1 ano, porque você consegue comprar um bezerrinho e engordar ele em 1 ano. Para investimento semifixo, ou seja, gado, né? Uma parte que é fixa e outra que é semifixo, é uma parte fixa e a outra é móvel. Até 6 anos. E para investimento fixo, compra terra, prédio, né? Equipamentos, até 12 anos. Maravilha? Então são esses os prazos, também não é uma coisa pedida em concurso, porque pode variar de épocas de governo para governo. Show de bola? Então fechamos aí a linha de crédito rural. Já já continuaremos com mais produtos bancários, mais outros produtos aí presentes no edital. Espero e desejo muito do meu coração que você esteja gostando e que Deus esteja te abençoando cada dia nos teus estudos, abrindo a tua mente, fazendo você absorver todo o conteúdo, né, que é necessário para você poder passar no concurso e também pedir a Deus para que Ele possa fazer uma prova pronta para você, né? Porque se Deus não ajudar, em vão trabalha o homem. Então não adianta você estudar, se de repente Deus não te abençoar também no dia da prova e cair questões que você domina mais do que em relação a questões que você não domina. Nós temos que caminhar com os dois, né? E fazer a nossa parte, que é o estudo, mas também manter a nossa fé, porque se é teu aquela vaga, se é tua aquela vaga, ninguém tira, né? Tem um ditado que diz, o que é do homem, o lobo não come. Maravilha? Já já voltamos para a nossa próxima aula. Um grande abraço, até já.